A miscigenação no contexto da seleção natural à seleção cultural. Vou recapitular resumidamente algumas conclusões que chegamos nas palestras anteriores, número 1, 2, 3 e 4, para não perdermos a linha de raciocínio do tema geral. Vimos que Darwin, 1809 a 1882, inventou a ideologia da seleção natural para justificar a incomensurável opressão, exploração econômica e os genocídios praticados por determinados segmentos sociais da raça branca sobre as demais raças, e para justificar a incomensurável destruição da natureza que já vinha sendo praticada pela raça branca. Vimos ainda que a supremacia destrutiva que pareceu ser própria da raça branca não foi resultante de nenhuma seleção natural, mas sim cultura, isto é, foi resultante da singular ética protestante e do respectivo espírito do capitalismo. A incomensurável supremacia destrutiva executada pela raça branca nunca existiu em parte alguma. Assim também, o tipo de capitalismo orientado por uma gama de significados próprios da ética protestante que se desenvolveu no Ocidente a partir da raça branca nunca existiu em parte alguma. Conclusão. A raça branca precisaria passar por um tratamento eugênico de natureza cultural. Caberia às demais raças humanas fazerem esse tratamento cultural na raça branca. Mas não é só por isso, pois, em decorrência da ação destruidora exercida pela raça branca sobre a natureza e o consequente aquecimento global, a raça branca seria mais prejudicada pelos efeitos aterradores do aumento de dias mais claros e sem nebulosidade. A comunidade científica já vem recomendando a aquisição de características por cruzamento, miscigenação, com outros tipos raciais como meio da raça branca se prevenir em relação ao aquecimento global. O professor Chris Stringer é o líder de pesquisa em origens humanas da Natural History Museum, em Londres. O periódico The Observer publicou artigo elaborado por ele. Em resumo, após anos de especulações, pesquisas com DNA de fósseis levaram à fusão de duas teorias sobre o berço e a evolução do homem: a substituição de outras espécies e a hibridização num só modelo explicativo, confirmando as nossas origens africanas com algumas ressalvas. Nesse sentido, diz Chris Stringer, o panorama geral é que ainda somos predominantemente de origem africana recente, mais de 90% de nossa ascendência genética. Porém, soma-se a isso a aquisição de características por cruzamento, miscigenação com outros tipos de pessoas arcaicas. Em outros termos, Stringer acrescenta: estamos olhando para um modelo de substituição mista, hibridização ou substituição com vazamento. Ou seja, diz o autor, os neandertais e as pessoas arcaicas, como essas foram assimiladas através de cruzamentos generalizados. Assim, o estabelecimento evolutivo de características modernas era um processo de mistura em vez de uma substituição rápida. O professor Stringer está preocupado, assim como o cientista James Lovelock e todos nós, com o aquecimento global e suas consequências desastrosas que já não podem ser contidas. Assim, ele diz: às vezes a diferença entre o fracasso e o sucesso na evolução é estreita. Certamente estamos agora com a faca quando enfrentamos um planeta com superpopulação e a perspectiva de mudanças climáticas globais em uma escala que os humanos nunca enfrentaram antes. Esperemos que nossa espécie esteja à altura do desafio. Diante das explosivas mudanças climáticas globais em uma escala que os humanos nunca enfrentaram antes, e do consequente aumento de dias mais claros e sem nebulosidade, e dos efeitos aterradores que o Sol assim causará, sobretudo sobre a raça branca, a comunidade científica propõe a miscigenação preventiva entre pessoas da raça branca com pessoas da raça negra, mestiça, etc., como meio de amenizar tais efeitos bumerangues aterradores nas subsequentes gerações dos membros da raça branca. Outra questão começa a preocupar a comunidade científica:
O aquecimento global promovido pela raça branca, enquanto efeito bumerangue, vem criando mudanças climáticas que podem levar ruivos à extinção. Esse desaparecimento seria causado por aumento de dias mais claros e sem nebulosidade. Em tal cenário, será cada vez menor a quantidade de pessoas que carregarão o código genético. Além da coloração ruiva, acredita-se que os olhos azuis também entrariam em extinção nesse futuro mais ensolarado. Mas como se trata de mutação genética, cientistas estimam que o processo de desaparecimento leve centenas de anos para se completar. Outra hipótese de seleção relativa à espécie humana, na verdade, é mais plausível que a ideologia racista de Charles Darwin. Por exemplo, já existem diversos estudos que vêm analisando a mulher e mãe, enquanto importante fator evolutivo histórico da espécie. Estudos exercidos e fundamentados com rigor empírico e que comprovam o desempenho da mulher e mãe como fator determinante e construtivo na evolução e na história da espécie. O antropologista alemão Ferdinand Fellmann considera capenga a concepção desenvolvida por Darwin acerca da seleção natural e sexual. Fellmann propôs uma forma modificada da seleção sexual chamada seleção emocional, como o centro de onde depende a evolução emocional humana. A vantagem na sobrevivência é devida ao talento humano em relações a longo prazo, as quais permitem-lhes ter sentimentos acerca de sentimentos, a origem da consciência humana. Nessa direção, ele esclarece resumidamente em seu livro Emotional Selection and Human Personality. Esse artigo aborda o surgimento da personalidade humana na evolução. Os mecanismos de seleção natural e sexual desenvolvidos por Darwin não são suficientes para explicar o sentido de si mesmo. Portanto, tentamos traçar o processo evolutivo de volta a uma forma de seleção denominada seleção emocional. Isso envolve a reconstrução da seleção de qualidades subjetivas e mostrando como as emoções permitem que as formas de vida humana sejam relevantes para o nível cultural de cooperação que marca nossa espécie. Vemos uma mudança de paradigma no conceito de seleção emocional que liga a emoção e a evolução mais próximas, fechando assim a lacuna explicativa entre a etologia clássica e a psicologia evolutiva moderna. Aguardem a próxima palestra, que é muito interessante e esclarecedora. Obrigado pela atenção.